Oi, turma! Vamos falar sobre procrastinação. Eu sei que é um tema que te interessa, eu sei que você que sofre de ansiedade quer aprender de uma vez por todas a como parar de procrastinar, e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Olá, meu nome é Gabriele Ferreira, eu sou psicóloga clínica 100% online, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema e em transtornos de ansiedade. Se você não é inscrita, não é inscrito nesse canal, faça isso agora, não vai te custar nada, é rapidinho. E você ajuda aí esse canal que só tá começando agora fielmente, tá, gente? Sem brincadeira, hein? Fielmente, todas as quintas-feiras aqui, sem procrastinação. Então já vamos direto ao tema desse vídeo. Eu quero que você de fato fique até o final e consiga extrair tudo aqui que eu tenho para te entregar e consiga realmente entender o quanto isso daqui vale ouro e aplicar e conseguir parar de procrastinar, enfim, tá? Começando por um mito muito comum, tenho visto isso assim com muita frequência. Ai, Gabi, então é o seguinte, eu recebo isso no Instagram, eu recebo isso, inclusive me siga por lá, eu vou deixar aqui embaixo meu arroba. Olha, eu recebo no Instagram, eu recebo aqui com os pacientes, ó, Gabi, é o seguinte, eu acho que eu tô procrastinando, o meu problema com a procrastinação não é só a ansiedade, não são só as redes sociais, não é só o celular, eu acho que é uma questão de gestão de tempo, tá na moda agora isso, né? Eu não sei gerir o meu tempo, eu não sei me organizar, eu não sei planejar a minha semana, então acho que é por isso que eu procrastino. Vejam bem, eu não estou aqui tentando tirar o lugar de voz da gestão de tempo, eu acho que é um tema importante sim, talvez em outro momento nós possamos falar sobre isso. Mas o que eu percebo, e eu preciso colocar já logo no início desse vídeo para você parar de acreditar nisso, é que na realidade a grande maioria das pessoas que sofrem de procrastinação, o problema dessas pessoas, talvez o seu problema que está me ouvindo, não está relacionado à questão de gestão de tempo, está relacionado a uma gestão emocional. O que na grande maioria das vezes faz com que nós procrastinemos é uma questão emocional, é uma má gestão das nossas emoções e não necessariamente do seu tempo. Então não adianta comprar o planner mais lindo e completo do mundo, mais caro do mundo. Não adianta o aplicativo de organização, de planejamento da semana, do dia, gerir o seu tempo, distribuir o seu tempo com inteligência, se você não sabe gerir as suas emoções. E aí tem um fenômeno da ciência muito interessante que se chama viés de confirmação. O que é isso? É uma historinha, é uma narrativa, uma espécie de auto-engano que nós nos contamos para poder o quê? Confirmar, por isso não, viés de confirmação, para poder confirmar uma crença, uma ideia que nós já estamos ali de forma pré-estabelecida, inclinados a acreditar. Ou a gente faz isso tentando confirmar, por isso viés de confirmação, ou tentando negar o que vai de forma contrária àquela coisa que nós já queremos acreditar. Como, por exemplo, essa história da gestão de tempo. Então, de fato, você concorda comigo que é muito mais assim interessante, é muito mais fácil acreditar que o meu problema com a procrastinação está na questão de gestão de tempo, porque se eu resolvo isso daí, se eu compro um curso, um planner, se eu baixo um aplicativo X, se eu começo a acompanhar um influencer, uma pessoa ali que sabe como fazer esse negócio de gestão de tempo, eu posso então resolver o meu problema. Minha questão não está em outro lugar, a minha questão está na gestão de tempo. Pessoal, cuidado com isso. Nós estamos falando de gestão das emoções. E aí eu quero dar para você algumas dicas, algumas orientações para que você consiga se aproximar desse lugar aí da gestão das suas emoções. E aí a gente já entra num outro tema que tem absolutamente tudo a ver com a procrastinação, que são as crenças. Você já ouviu falar? Crença é uma ideia, e aí tenta desvencilhar a ideia de crença com crença limitante. Eu sei que hoje, principalmente nas redes sociais, muito se fala, tem sido muito fomentado esse conceito, né? Crenças limitantes. Mas tenta entender crença, quando a gente for falando aqui nesse vídeo, como uma ideia na qual você acredita, tá? Nós podemos, inclusive, ter crenças funcionais dentro da cognitivo-comportamental, que é uma linha da psicologia, a gente chama de crenças funcionais ou crenças disfuncionais. Então, existem crenças que são positivas e podem existir crenças, claro, que são negativas. Mas aqui, falando da procrastinação, eu quero logicamente, trazer crenças que têm mais esse cunho negativo, mais disfuncional mesmo, tá? E essas crenças, elas podem ser aí crenças, por exemplo, de incapacidade, se sentir incapaz, né? Tem vários pacientes que já passaram por mim, que seguem comigo, enfim, casos de supervisionandas. Eu pego muito isso por aí, essa questão da crença de desamparo, essa questão da crença de incapacidade, não se sentir capaz, suficiente. Nós temos a crença de merecimento, por vezes um pouco errônea, aquela história do eu mereço, portanto começo a procrastinar. Nós temos várias crenças, crenças de permissividade, não, mas só mais 5 minutos, né? Crenças de fracasso, então de perfeccionismo, então de repente eu posso nem começar uma atividade ou acabar me sabotando exatamente por esse movimento de uma crença. A crença é uma ideia rígida que nós desenvolvemos principalmente, nós chamamos isso de crenças nucleares, as nossas crenças que estão no núcleo, centrais, que estão na raiz de quem nós somos. A gente desenvolve isso geralmente na primeira infância, tá?
de 0 a 8 anos por aí. E por que eu estou citando essa questão das crenças? Porque com certeza as crenças influenciam nessa gestão emocional que eu comecei o vídeo aqui dizendo para você. Seu problema provavelmente, mas muito provavelmente, não está numa questão de gestão de tempo, de má gestão de tempo. Está numa questão aí que envolve a má gestão das suas emoções, tá? E é por isso que eu estou aqui para ajudar você com essa questão. Então já comece a dar uma observada aí nas suas crenças. Quais seriam as suas crenças? E aqui dizendo as suas crenças sobre você, sobre si mesma, tá? Sobre si mesmo. Então, eu tenho uma crença aqui de eu realmente olho para mim e me vejo como me sinto, me vejo como uma pessoa incapaz. Me vejo como uma pessoa que vai fracassar, né? Que, portanto, nem vale muito a pena tentar. E aqui a gente vai dar alguns exemplos disso, da procrastinação que talvez você hoje enfrente, tá? Então, as crenças com certeza estão dentro, estão no cerne, a gente poderia dizer até, desse assunto da gestão emocional, tá bom? E aí, outro ponto importantíssimo que eu não queria, na verdade, deixar de trazer para vocês, que é a questão das faculdades humanas. Eu não vou falar aqui em termos técnicos, porque não é a intenção, não é a pegada deste canal, não é a minha intenção aqui. Eu sou uma pessoa extremamente prática e eu quero que você compreenda isso didaticamente. Então eu vou usar uns termos mais, assim, simples para que você de fato pegue aqui o que eu quero que você pegue, tá? Mas, tecnicamente, se você quer pesquisar, se aprofundar disso aí, eu vou falar aqui de 2 apetites, que são os apetites concupiscíveis, aliás, o apetite concupiscível e o apetite irascível. E aí, vou simplificar isso daqui para não ficar esse tanto de nome técnico e difícil, tá? O que é o apetite concupiscível? É o apetite sensível. Então, falaremos aqui com esse conceito, com esse nome. O apetite sensível, das coisas que são sensíveis, aquilo que nos apetece, aquilo que é bom. Né? Um prato de comida, uma caminha quente e gostosa, um ar-condicionado, um sofá, uma série na Netflix, enfim, o nosso celular, o nosso feed, o seu TikTok, os momentos legais que você tem, uma bebida, uma pizza, tudo o que nos apetece, tá? Não só o que é material, mas as coisas que de fato são tangíveis, as coisas que são boas, aquilo que eu posso de fato sentir. Isso tudo apetece a nossa carne, né? A nossa fisiologia, aquilo que é sensível em nós. Do outro lado, nós temos o apetite irascível, que eu vou trocar o nome aqui, como eu disse, para ficar mais fácil para você, que é o apetite racional. Aquele apetite que nós conscientemente conseguimos identificar em coisas que são boas para nós, que estão em conformidade com a verdade, ou seja, que estão em conformidade com aquilo que no fundo eu sei que é o certo, que no fundo eu sei que vai ser o melhor para mim, tá? Então veja, nós temos aqui, e aí você pode até talvez associar isso àquela ideia que muitos falam por aí dentro da psicologia, que não é tão absoluta assim, assunto para outro vídeo, de que existem as pessoas racionais e as pessoas emocionais. Não é bem assim que funciona, mas didaticamente nos ajuda aqui agora a montar esse raciocínio, tá? Desse apetite que é sensível e de um apetite que é mais racional. Por que eu tô trazendo esses apetites? Porque você que procrastina, minha querida e meu querido, com certeza está com as fibras fracas, tá? Fibras fracas. Pensa no seu músculo, no seu quadríceps que você treina. Ou não treina porque tá procrastinando o treino. Mas enfim, é uma espécie de músculo. Né? Então, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, nós temos aí essas faculdades que inclinam a nossa vontade. Né? Só o ser humano tem vontade. O animal, por exemplo, ele é um ser condicionado, né? Ele é um ser limitado pelas suas influências instintivas, concorda? Então, um cachorro, por exemplo, ele apenas tem uma condição de reação, né? De instintividade. Então, o cachorro ele não tem vontade, diferente de você, diferente de nós, que temos essa faculdade humana, esse intelecto, essa capacidade de escolher. Só que a nossa vontade é aí que está o porém, é aí que está a grande coisa da procrastinação que você tem que entender de uma vez por todas. Porque que muitas vezes, um dia anterior, ali num domingo, numa segunda-feira, racionalmente, você coloca o seu alarme para despertar, você começa a se comprometer consigo, começa a dizer assim, não, amanhã eu vou começar a dieta, amanhã eu vou me matricular na academia, amanhã eu vou pegar aquele livro que eu comprei que tá parado. Racionalmente, você faz esse movimento de planejamento, certo? Às vezes até escreve ali bonitinho no planner. Quando você vai se deparar com a realidade no outro dia, no momento de aplicar aquilo, de fazer, o seu apetite sensível entra em ação. Ou seja, quando a gente olha para aquela pirâmide de Maslow, que é bem conhecida, você pode jogar no Google aí, existem algumas fases pelas quais nós precisamos passar para a realização humana, né? E aquilo nos ajuda com certeza a pensar também. Existem ressalvas naquilo ali, mas nos ajuda a pensar e a entender que sim, existe uma lógica, né, naquela hierarquia dentro daquela pirâmide. Então, o primeiro pilar daquela pirâmide, no primeiro pilar estão as questões fisiológicas, a nossa fisiologia. Então nós precisamos, é isso que eu quero que você entenda, esse apetite sensível tem a ver com a sua fisiologia. Quando você vai aplicar o que você se comprometeu no dia anterior e você realmente não consegue aplicar, é a sua fisiologia tentando te trair.
é aquele mecanismo do seu cérebro de poupar energia, ir de encontro com o prazer e fugir da dor, entrando em ação. Acontece que você não é um gato, acontece que você não é um cachorro. Você tem o que nós chamamos de vontade, você pode cultivar e fortalecer os músculos, as fibras do seu apetite irascível, ou seja, desse apetite mais racional. E aqui, pessoal, tem uma virada de chave muito grande. Muitas pessoas falam na disciplina, constância. Entendam o seguinte, de onde parte, de onde vem, de onde nasce essa tal de disciplina e de constância? Exatamente desse apetite racional. E esse apetite racional tem a ver com a sua alma. E aqui você pode pensar, como assim? Essa psicóloga é louca, né? Tá começando a falar de alma aqui, de religião, de Deus, de espiritualidade, não tem nada a ver com isso. Alma e espírito são coisas diferentes. Você é um ser humano que é composto por corpo, alma e espírito, correto? Alma e espírito são coisas diferentes, que também é assunto para outro vídeo. Mas agora, o que vale aqui você entender para que fique claro isso? Você só vai conseguir fortalecer esse seu músculo do apetite racional, ou seja, da busca pelo que é melhor para você, da verdade, do que no fundo você sabe que tem que fazer, que te cabe, se você entender que a sua alma precisa estar fortalecida. A sua alma, gente, e alma não tem a ver com espírito, só para ficar um pouco mais claro aqui, tá? A alma tem a ver com mente, com a qualidade dos seus pensamentos, com o seu intelecto, com a sua inteligência. Isso é alma. Então, conceitualmente, quando você vai entender a etimologia dessa palavra alma, inclusive na Bíblia, tá? Só a título de curiosidade aqui. Quando você lê lá a palavra alma, a Bíblia está se referindo a esses movimentos da mente, dos seus pensamentos, do intelecto, da verdade, do conhecimento, tá? Então não existe outro caminho. Quando você tá lá, o seu celular desperta ali para você ir à academia, treinar ou trabalhar, fazer o que tem que ser feito, e o seu apetite sensível começa, né, a gritar: nossa, a cama tá boa, o travesseiro tá gostoso. Como é que você consegue de fato interromper esse movimento sensitivo, esse movimento fisiológico? Exatamente com o apetite que está mais, a sua vontade está mais inclinada e direcionada para aquilo que é bom, para aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença na sua vida. Então, entender minimamente sobre esses apetites, isso, pessoal, é autoconhecimento, tá? Isso é a nossa natureza humana. Entender a sua natureza humana faz com que você já esteja um passo à frente, vários passos à frente, em relação a esse conhecimento e a conseguir, de fato, vencer essas nuances aí da procrastinação. Outra coisa, e aí a gente já entra na parte prática do vídeo para ir fechando isso daqui. Eu coloquei essa explicação de pano de fundo que foi extremamente necessária para que nós construíssemos o raciocínio. Agora nós vamos para os pilares. Como é que, Gabi, tudo bem, já entendi que eu tenho que fortalecer as fibras do meu músculo, do meu apetite racional, do meu apetite irascível. Em contrapartida, em contraponto, aqui eu tenho que enfraquecer esse apetite que é mais sensível, né, que é mais concupiscível. Como que eu vou fazer isso na prática? E aqui estão os pilares que todo mundo, desculpe, na verdade eu estou exagerando, né, não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, talvez você nesse momento, acabam subestimando muito esses pilares, tá? Uma casa, pessoal, só pode ser bonita, esteticamente falando, se essa casa está sustentada em pilares sólidos, se essa casa é segura, sobretudo. Né? Não dá para ficar comprando janelas maravilhosas, portas e quadros, estantes, né? E decorar toda essa casa se essa casa não está de pé, se essa casa não vai conseguir ficar ali de forma sustentável. Então, esses pilares, o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? O raciocínio é exatamente o mesmo. O livro, né, e aí às vezes eu recebo, Gabi, que livro que eu leio para poder melhorar as minhas crises de ansiedade? Que livro que eu leio para poder parar de procrastinar? Que livro que você indica para poder me livrar da dependência emocional? Que livro que você... O livro é um enfeite. O livro é a decoração da casa. Não quer dizer que o livro não vai ajudar, né? Até porque os enfeites, a decoração deixa a casa muito mais harmoniosa, muito mais bonita, muito mais gostosa de se estar. Mas não é o que mais importa. Se você não consegue, inclusive, pessoal, para você tirar de um livro, né, para você tirar de um conteúdo como esse alguma coisa, você precisa desses pilares que eu vou falar aqui agora, que vão te ajudar muito se você de fato entender a importância e a seriedade disso aqui. O primeiro pilar, não vou ficar me demorando muito em cada um desses pilares, porque eu sei que você já sabe disso em alguma medida, você só precisa que alguém te diga isso de forma estruturada, direcionada, uma espécie de tapa na cara, como eu tô fazendo aqui, tá? Sono. Sono, pessoal. Na verdade, as fases do sono, o sono ele não é passivo, tá? Ah, eu dormi, portanto eu descansei. Provavelmente você já viu isso. Você já constatou isso. Porque às vezes a gente dorme e acorda como se não tivesse dormido, cansado. Então isso quer dizer que o sono ele é ativo, o nosso cérebro ele não para durante o sono. Embora a gente ache que sim. Acontece um monte de movimento ali dentro durante esse período do sono. Uma lavagem, literalmente falando. Por isso que, inclusive, a quantidade de água que você ingere, que é um outro pilar importante, tomar água adequadamente,
A quantidade de água que você ingere influencia nessa qualidade da lavagem que acontece ali, da reestruturação das suas células, enfim, do seu cérebro de forma geral durante o sono. Então, durante essas fases do sono, acontece essa lavagem. E acontece uma coisa muito importante, que é a consolidação de memória. Então, se você lê um livro, então você, agora eu vou lá naquela influencer, eu vou lá na psicóloga, eu vou lá, enfim, sei lá quem, para poder entender qual é o super coffee que ela toma, o livro que ela lê de manhã, o devocional que ela faz, porque aí, né, eu adquiri desses hábitos, eu vou ser uma pessoa performática, eu vou ser uma pessoa que não procrastina. Errado, porque até esse livro, até esse devocional, até essas coisas que você está buscando fazer, você só vai conseguir captar isso, o seu cérebro só vai conseguir grudar isso, de fato, consolidar, tornar isso uma aprendizagem, uma memória, durante o sono de qualidade. Se você não dorme direito, de pelo menos aí um adulto falando aqui, de 7 a 8 horas por noite, você não tem isso. Entendem a gravidade? Então, muitas vezes, esse é o motivo pelo qual você lê, e na segunda linha ali da sua leitura, você já esqueceu, não sabe mais o que está lendo. Provavelmente seu sono está ruim. Então, sono é um pilar importantíssimo. Alimentação, comer minimamente bem, né, pessoal? É outra coisa, tá? Vocês vão ficar vendo que eu olho aqui vez ou outra para fora da câmera, porque eu estou com o meu script para não esquecer nada, nenhum pilar para você. Não tem problema nenhum em colocar isso, é até bom que a gente já fica mais na intimidade aqui, tá? Alimentação minimamente saudável. Por que minimamente? Porque eu não tô falando que você precisa se tornar aqui, né, a pessoa ipsis literis aí que se alimenta detalhe em detalhe. Não é isso, mas minimamente comer salada, né? Comer proteína, comer ali as coisas que nós sabemos, no fim das contas. Hoje, graças a Deus, nós temos muito acesso à informação. A alimentação é muito importante, é um pilar muito importante para que a sua Ferrari, a sua potência máxima, possa, de fato, ter voz, ter vida e você consiga ir parando de procrastinar aos poucos, tá? Diminuir a cafeína. Eu sei que existe aí uma ideia muito distorcida de que a cafeína, o café, principalmente falando, dá um up, né? Não, então, se eu tô um pouco cansada no meio da tarde do trabalho, vou tomar um cafezinho, porque daí eu vou conseguir dar um gás. Essa percepção, ela é na verdade fantasiosa, ela é mentirosa. Você tem a sensação de que está performando mais, de que deu um boom ali. Na verdade, você só está sujando o seu cérebro com excesso de cafeína, que depois, lá nas fases do sono, para poder fazer com que você de fato forme as suas memórias, aprenda as coisas, mude hábitos. Você precisa de memória para fazer isso, tá? Não sei se você já percebeu, portanto precisa do sono. A cafeína em excesso suja essa fase ali da lavagem, da formação da memória, da consolidação das coisas importantes que você quer. Então, diminua a cafeína. O excesso de cafeína é um negócio muito prejudicial, que tem tudo a ver com procrastinação. Então, é um pilar também muito importante. Exercício físico, não vou me demorar aqui. Você sabe disso. Não sou eu que quero que isso seja um fato. Não é porque você não quer, né? Eu, particularmente falando, eu não sou a pessoa que mais ama exercício físico e academia, mas eu estou lá todos os dias. Por quê? Porque a realidade não foi feita para me agradar ou para te agradar. A realidade, ela é o que é. E nós já sabemos por A mais B que o exercício físico é uma necessidade, é inegociável, pessoal. Você, enquanto ser humano, cada parte que você tem do seu braço, suas células, do seu funcionamento, do seu organismo, tudo foi feito para que você se movimente, intencionalmente, né? Por alguém que é muito mais inteligente e racional que nós, tá? Beleza, atividade física, beber água, já falei quão importante é você, de fato, tomar água. E aí eu vou falar um outro ponto aqui pra gente, já chegando ao final, pessoal, que é muito importante, que é o autocuidado, que é o se arrumar. Mulher, homem, não importa. Eu sei que a grande maioria das pessoas que me ouvem são mulheres, mas se arrumar é muito importante. Eu não tô dizendo que você precisa estar com a melhor roupa, né? E você precisa saber fazer a mega maquiagem, ultra power. Não, não tô dizendo isso. Eu tô falando que você minimamente precisa estar mandando mensagens pro seu cérebro a partir do comportamento de passar um batom, de colocar uma roupa minimamente aceitável, né? Enfim, de se cuidar, não só fisicamente, com exercício físico, com a comida, o que você coloca pra dentro, mas também com esse autocuidado aí, um pouco mais direcionado para essa questão da sua autoimagem. Isto é muito importante. Talvez em outro vídeo eu me demore mais sobre esse assunto de autoestima, ansiedade, a correlação entre essas coisas, porque eu acho que vai ser importante. Acho que esse vídeo já tá ficando longo, inclusive, mas é isso, né? Eu quero pessoas que queiram estar aqui, que sejam profundas, porque de fato querem mudanças, tá? E aí, essa coisa de alimentar o corpo, alimentar a mente e alimentar o espírito. Lembra que eu falei que você é feita dessas três dimensões, eu e você? Mente, corpo e espírito. Então, o corpo, você está cuidando aí desses pilares que a gente acabou de falar, sono, alimentação, água, se arrumar, né? E a mente, a qualidade da mente. A gente está falando de gestão emocional, de tratar essas crenças enraizadas, que por vezes você vai alimentando sem ver que está alimentando, né? Todos esses esquemas da sua vida, da sua infância, que foram sendo construídos.
Então, a qualidade dos pensamentos, o seu intelecto, a sua inteligência. Eu vejo muita gente se dando um tiro no pé, pessoal, com isso daí, né? Então eu vou alimentar o meu espírito, eu vou praticar aqui a minha religiosidade, a minha conexão com o que me transcende, muito bom. Essa é uma dimensão importantíssima do ser humano que a psicologia não pode negar, tá? Eu tenho falado muito isso. Mas, e aí entra um grande problema, eu vou alimentar então esse meu espírito e vou esquecer da minha mente, que são coisas diferentes. Então eu acho que o espírito é suficiente, e aí, não muito incomum, nós vemos pessoas que confundem as coisas, né? Não, então assim, ó, você tá ansiosa, você tem um transtorno aí psicológico, psiquiátrico, porque você não tem Deus no coração, porque você não reza, porque você não tem fé. Uma coisa não anula a outra, porque são coisas absolutamente diferentes. Prática, o alimento espiritual é um alimento diferente do alimento mental. Então é o que eu estou tentando fazer com que você entenda. Esse alimento da mente, o intelecto, a sua inteligência, a busca pela verdade, que é o que eu estou trazendo para você agora, a verdade, informação, conhecimento, para que você consiga ir vencendo esse elefante, domando esse elefante, entre muitas aspas aqui, elefante para quem já é meu aluno, minha aluna sabe do que eu estou falando ali dentro dessa temática de procrastinação. Nós temos dentro de nós um elefante grande, pesado, preguiçoso, que quando se depara com esse apetite do que é sensível e gostoso, não quer transpor, não quer pular aí esses obstáculos, porque tá pesado, porque é difícil, é custoso, e aí nós temos um domador em cima desse elefante que faz com que ele pule isso daí e consiga, de fato, ir fortalecendo essas fibras do racional, desse apetite, que é muito importante para que nós alcancemos os nossos objetivos. Para fechar, eu quero fazer uma reflexão muito rápida com você, para que esse vídeo não seja apenas mais um vídeo sobre procrastinação, mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, e você não coloque em prática nada do que a gente conversou aqui, ou pelo menos reflita ativamente sobre isso. Você já conhece o lado da procrastinação. Você já sabe como é que é prometer para si mesmo e não cumprir, você já sabe como é que é ter relacionamentos instáveis, né? Atrapalhados pela ansiedade. Você já sabe como é que é não ter autoestima e autoconfiança, porque você vive falhando consigo. Você sabe o que é sentir culpa depois de procrastinar e ficar se chicoteando. Você sabe, esse lugar você já conhece. Agora, o lugar que você não conhece, e aí que eu quero deixar o convite para você, é o outro lado, né? Você não sabe como é não procrastinar. Você não sabe como é ter compromisso com você todos os dias, com essas 3 nuances e dimensões da sua vida, o corpo, a alma e o espírito. Você ainda não experimentou isso, sabe? Então, uma dose de curiosidade em relação a isso talvez seja de muita valia para você nesse momento inicial de compreensão do seu funcionamento. Entenda que autoconhecimento é sobre o seu funcionamento enquanto ser humano, não é só sobre o seu funcionamento subjetivo e pessoal. Isso também cabe no processo de autoconhecimento. Mas, sobretudo, muito mais importante do que isso, é você, em primeira instância, entender as suas inclinações naturais enquanto ser humano. Isso que a gente conversou aqui hoje desses 2 apetites, tem muito a ver com isso que eu estou dizendo aqui. Então busque pela verdade, busque pelo conhecimento, porque é só através dele que você vai conseguir, de fato, construir as ferramentas necessárias para parar com os vieses de confirmação, sabe? Para parar com essas historinhas, com esse auto-engano, com essas crenças todas que a gente falou aqui. E se de repente você achar que sozinho isso é muito difícil, não hesite em buscar por ajuda, tá? Aqui embaixo você encontra os meus canais de comunicação, os contatos para poder falar comigo e de repente ser atendida por mim em uma terapia online. Eu também vou deixar o link de uma masterclass sobre procrastinação, vencendo a procrastinação, que é uma aula de 3 horas com material complementar muito rico, muito completo, para que você entenda as nuances da procrastinação ainda mais profundamente e consiga, a partir do conhecimento da verdade, do intelecto, criar estratégias e repertório interno para vencer a procrastinação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever neste canal, compartilhar com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.